Atenção! Este vídeo, a exemplo de todos os vídeos postados neste canal, tem proteção autoral, tanto de sua narração quanto de seu conteúdo, não podendo ser utilizado por terceiros sem autorização expressa de seu realizador, produtor e intérprete, radialista Renato Gaúcho. O possível infrator, seja pessoa física ou jurídica, está sujeito à ação ordinária por violação de direitos autorais e terá de responder por danos materiais e morais. Tal garantia está no artigo 5º, inciso 28º, letra B da Constituição, bem como na Lei dos Direitos Autorais 9.610/98, como descrito nos artigos 7º, 22º e 29º. Acrescente-se que a cessão de direitos deste programa se presume onerosa, como indica o artigo 50 da Lei 9.610/98. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu encontrei uma amiga no terminal e, como já fazia algum tempo que a gente não se via, ficamos ali conversando. Entre um assunto e outro, como ela era vizinha da Dona Isaura, mãe do meu ex-marido, pelas tantas ela falou: mas e o Everaldo? Você ainda tem contato com ele? O Everaldo? Olha, nunca mais vi, nem falei com ele. Bom, depois do que ele me aprontou, né? Só se eu não tivesse um pingo de amor próprio para ainda continuar tendo contato. Fazia 5 anos que a gente não se via e nem conversava. Depois da nossa separação, ou por outra, depois que ele me largou por causa de outra mulher, a gente se afastou completamente. Para minha surpresa, no entanto, a Regina falou aquilo. Então, você sabe que ele se separou daquela outra mulher também? Não sabia. Novidade, mas o que houve? Não me diga que ele também largou dessa infeliz por causa de outra. Era bem o que ela merecia. Pois olha, Denise, acho que não, viu? Ele tá sozinho, pelo que eu sei, né? Tá morando com a mãe. Aliás, eu acho até que a separação partiu dela. Puxa, que bom. Bem feito pra ele. É bom pra ele aprender. Mas o coitado tá passando uma situação muito triste, sabe, Denise? Eu falei com a Isaura esses dias e ela me contou que a ex-mulher tá ameaçando até botar ele na cadeia. Na cadeia? Ué, mas a troco de quê? Parece que ele não tá pagando a pensão do filho. Bom, mas então tá certa ela, né? Colocar filho no mundo e não cuidar? Se fosse eu no lugar dessa mulher, também faria o mesmo. Mas é que ele tá passando uma situação muito delicada. Também, né? Depois que se separou, deixou tudo pra ela. Não sei até que ponto que falam é verdade, mas falam que essa mulher depenou o Everaldo. Tirou tudo que ele tinha. Pois eu digo e repito quantas vezes precisar. Bem feito pra ele. Merecido. Claro que depois de 5 anos, aquela raiva que eu sentia dele já tinha passado, pelo menos uma boa parte, né? Mas se ele estava passando toda aquela dificuldade nas mãos da outra, por quem ele tinha me trocado, era porque merecia. Foi por causa dela que ele tinha me largado. E mesmo ele negando, eu sabia que antes mesmo de se separar de mim, ele já andava de cacho com essa outra. Na minha opinião, era outra que não valia nada. Até porque não pensou 2 vezes em se envolver com um cara casado. Enfim, isso também já não tinha mais importância para mim, né? Era assunto superado. Eu ainda continuava sozinha desde a nossa separação, mas juro, já o tinha esquecido. Era página virada. O fato é que já fazia tanto tempo que nem pensava mais no Everaldo. Aliás, nem lembrava que ele existia. Mas depois dessa conversa com a Andréia, claro que vem um monte de lembrança na cabeça da gente, né? Contando com o tempo de namoro e o período que moramos juntos, foram quase 6 anos de relacionamento. Até que do nada,
sem sequer me preparar, ele só me comunicou que estava me deixando. Repito, no começo ele negou que fosse por causa de outra mulher. Mas depois eu fui investigar e descobri que tinha sim rabo de saia na parada. Na época, minha vida virou pelo avesso. Só eu sei o que eu passei. Gostava dele. E tudo aconteceu assim, de uma hora para outra, de um modo tão inesperado, que me tirou o chão. Fiquei em depressão, para se ter uma ideia. Só com a ajuda da minha família, dos amigos, é que eu consegui superar, me reerguer. Mesmo assim, olha, penei, viu? Penei. E olha, depois de relembrar a nossa história, de pensar em tudo aquilo que tinha acontecido, no período em que fomos felizes, inclusive, porque teve, né? Durante um tempo, também me bateu uma certa pena dele. Fiquei ali me perguntando, será que essa mulher é tão megera assim que tirou tudo dele? Diz que estava ameaçando até colocá-lo na cadeia por conta da falta de pagamento da pensão. Olha, não nego que fiquei com o coração apertado. E o pior foi que não consegui mais tirar aquilo da cabeça. Foi por isso que no final de semana resolvi fazer uma visita para Dona Isaura, minha ex-sogra. Apesar do que tinha acontecido, eu sabia que ela gostava de mim. Inclusive não ficou a favor do Everaldo, quando ele me largou para ficar com aquela outra. Dona Isaura ficou até espantada quando me viu ali na porta. Por conta do que tinha acontecido, eu acho que eu era a última pessoa que ela esperava ver ali, receber como visita. Mas claro, me recebeu muito bem. Inclusive, foi até a cozinha, preparar um café para a gente beber. Eu entrei no assunto com ela e perguntei se era verdade mesmo que a Andréa tinha me contado. E olha, ela me confirmou tudo. E ainda contou outras coisas. Deu mais detalhes. Segundo ela, essa ex-mulher do Everaldo era o próprio capeta em pessoa. E ela acrescentou, essa história aí que ela tá querendo botar ele na cadeia é verdade, viu? Deu até prazo. Diz que se até o fim do mês ele não acertar as contas, lá, os atrasados, vai dar parte dele na delegacia. Imagina o meu estado de nervos, né? Só de pensar no meu filho numa cadeia. Sabe? Eu sei que ele errou muito, mas ele não é má pessoa. Dificilmente uma mãe diz que o filho é má pessoa, né? Mas olha, no caso do Everaldo, não era mesmo. Ele não era mau caráter, né? Tinha me deixado, e é claro que a mágoa era grande, embora eu já tivesse esquecido, pelo menos um pouco, mas de qualquer maneira, não era uma pessoa ruim. O fato é que passamos a tarde toda ali conversando. Ela se lamentou tanto, sabe, pelo que ele tinha feito comigo, por ter me largado para ficar com essa megera. Porque se não tivesse tido essa iniciativa, essa atitude, o filho dela não estaria passando por todo aquele aperto, né? E depois ainda acrescentou, olha, tem mulher que parece que só leva o homem pro abismo, viu, Denise? Aquela infeliz tirou tudo que o Everaldo tinha. E quando vocês estavam juntos, eles estavam numa situação tão boa, sabe? Vocês estariam tão bem se não tivessem se separado. Cheguei a suspirar profundamente naquela hora. Dizer o quê? Ela falou depois que estava tentando ajudá-lo do jeito que podia. Mas não tinha nem como emprestar dinheiro para ele quitar aquela dívida. Até porque já estavam devendo até as calças no banco. Que nem mesmo o patrão do Everaldo queria mais ajudar. Ou não podia, sei lá. Olha, talvez tenha sido num impulso que eu fiz aquilo. Até porque não tinha nada a ver com aquilo. Mas me dispus a ajudar meu ex-marido. Apesar do que ele tinha feito comigo, eu já não sentia tanta raiva dele assim, né?
Boa parte daquele sentimento ruim, tinha passado. Então, sei lá, fiquei com pena e resolvi ajudá-lo. Não sei nem por que fiz isso. Talvez em nome dos momentos felizes que a gente tinha passado junto. Olha, antes de tomar meu rumo, deixei meu número ali com a dona Isaura e pedi que ela passasse por Everaldo e pedisse para ele ligar para mim. Numa dessas, dependendo do valor, eu poderia conseguir um empréstimo do banco em meu nome, para ele pagando todo mês. E ele de fato me ligou depois. Olha, não nego que estremeci quando atendi a ligação e vi que era ele. Oi, Denise, tudo bom? A mãe disse que você esteve aqui em casa hoje, deixou um número, pediu para ligar para você. Então, Everaldo, ela me contou, né, a situação complicada que você tá passando aí. Aí eu pensei que numa dessas eu posso tentar te ajudar. Me ajudar? Mas me ajudar como? Aliás, você tem certeza que quer mesmo fazer isso? Ué, por que não? A não ser que você não esteja querendo a minha ajuda. Não é isso, mas... Sabe o que é? Não é por nada, mas... Eu tenho medo de sair de um buraco e acabar caindo num outro maior, né? Você entende? Ué, como assim? Não entendi. Não tô querendo te prejudicar, não, viu? Você me conhece? Sabe que eu não sou uma pessoa vingativa? E de mais a mais já passou tanto tempo. Eu percebi que ele tinha ligado para mim assim, na defensiva. Todo desconfiado. Mas aos poucos, a gente ali conversando, ele foi amolecendo. Depois, acabou me contando da sua própria boca o que estava se passando na sua vida. Falou até o valor da dívida que a fulana estava lhe cobrando para não botá-lo na cadeia. Olha, nem era um valor assim tão alto, mas também não era baixo. Segundo ele, era quase 1 ano de pensão que ele devia. Lembro que eu falei que se quisesse, eu poderia tentar arranjar parte daquele dinheiro com o banco, no qual eu tinha conta. Aí ele pagaria as parcelas todo mês. Mais uma vez ele perguntou se eu estava mesmo disposta a ajudá-lo, apesar de tudo. E eu confirmei, falei que sim. Ele ficou tão agradecido. Sabe, deu para sentir pela sua voz. Disse que ia aceitar, até porque não tinha saída, né? E que ia pagar tudo certinho, que eu não me preocupasse. Pagaria centavo por centavo. Para encurtar a conversa, fui até o banco, conversei com o gerente e ele me concedeu um crédito pessoal. Não dava para pagar toda a dívida do Everaldo lá com a ex-mulher, mas dava para dar uma certa aliviada. Pelo menos ela ia deixar para lá aquela história da parte dele na polícia, né? Combinamos de ir ao banco juntos, sacar o dinheiro. E olha, rever esse homem mexeu comigo muito mais do que eu imaginava. Aliás, quando falamos pelo telefone, eu já senti o baque. Só que vê-lo pessoalmente me fez estremecer por inteiro. Depois fomos almoçar juntos e aproveitamos para conversar, né? Tanto tempo que a gente estava sem se falar. Ele quis saber se eu estava com alguém, se eu tinha me casado de novo. Falei que não, que continuava sozinha depois da separação. E ressaltei para ele, quer saber? Tô muito bem assim, viu? Não tá nos meus planos dividir minha vida com mais ninguém, pelo menos não tão cedo. A não ser que eu me apaixone perdidamente por alguém, né? Mas isso também tá meio fora de cogitação, viu? Olha, eu devo ter dito tudo isso como defesa, sabe? Porque não precisava dizer tudo o que eu falei. E podia ser impressão minha, mas eu senti que ele também ficou baqueado com aquele nosso reencontro. Começou a me fazer elogios, disse que eu estava ainda mais bonita, embora tenha ficado nisso. Ao fim do almoço, nos despedimos com um abraço, um beijo no rosto
e cada um seguiu seu rumo. Só que eu passei o resto daquela tarde pensando nele. Na nossa conversa, relembrando os tempos de casados. É tão curioso, né? Porque a gente às vezes passa anos sem ver a pessoa e nem lembra dela. E a sensação é de que varreu a lembrança daquela pessoa da cabeça para sempre. Mas, pelo menos no caso de já ter gostado muito, basta ver a pessoa de volta, ouvir a sua voz. Quer saber? Não precisa nem isso. Alguém falar dela, dizer o nome dela, para a gente já sentir aquele choque. Fiquei até me perguntando se ainda havia algum resquício daquele amor do passado. À noite ele mandou uma mensagem dizendo que já tinha acertado tudo lá com a ex-mulher, já tinha entregado o dinheiro e mais uma vez agradeceu. Dali alguns minutos, no entanto, mandou outra mensagem. E essa não vou negar, não devia, mas mexeu comigo. Denise, estava aqui pensando. Sabe o que me passou pela cabeça? Aliás, uma coisa que não passou só agora não, viu? Volta e meia eu penso nisso e... Meu Deus, como eu fui bobo. Como eu fui estúpido quando resolvi me separar de você. A gente era tão feliz, lembra? Como me arrependo de tudo. Olha, desde que a gente se separou, isso era o que eu tanto sonhava ouvir da sua boca. Ele reconhecendo que tinha errado comigo e que tinha se arrependido. Que se pudesse voltar no tempo, jamais teria me trocado por aquela cobra. Como eu desejei ouvir isso depois da rasteira que eu levei. Se bem que as palavras dele chegaram com 5 anos de atraso. De qualquer modo, como me fez bem. Mexeu comigo, de verdade. Não fiz nenhum comentário. Apenas desejei boa noite. Ele mandou boa noite também e ficou nisso. Só que a imagem dele, que já estava na minha memória desde o nosso reencontro, ficou, parece, ainda mais viva no meu pensamento depois daquelas mensagens. Eu não imaginava que isso fosse possível. Porque, repito, olha, eu passava meses sem lembrar dele. Naquele tempo, nos últimos tempos da separação. E aí, de repente, aquele reencontro inesperado, aquela situação também inesperada para mim, ele separado da mulher, na pior. Ele começou a mandar mensagens e na semana seguinte marcamos um outro almoço. E ao fim desse almoço foi que trocamos um abraço de despedida, só que em vez do beijo no rosto, adivinha, ele veio direto na minha boca e eu não titubeei, pelo contrário. Aceitei e retribuí. Na verdade, não foi apenas um beijo que a gente trocou. O primeiro só abriu o serviço, porque depois a gente começou a se beijar e não parou mais. E na verdade foi apenas os beijos, apenas uma preliminar para tudo mais que aconteceu depois. Continuamos nos falando, marcamos um outro encontro e dessa vez tudo terminou na cama. Eu acho que nos amamos mais intensamente do que quando éramos um casal. Foi maravilhoso demais. E o fato é que depois dessa reaproximação, eu fui almoçar lá na sua casa no domingo. Ele tinha voltado a morar com a mãe, depois da separação lá da outra. E olha, essa minha sogra, que agora é minha sogra de novo, né? Ficou tão feliz quando soube que a gente tinha voltado. Lembro dela falando: olha,
quando Everaldo me falou que você vinha almoçar aqui hoje, Denise, eu fiquei tão feliz. E ó, fiz questão de caprichar na comida, viu? Aliás, tem outra coisa que eu queria te falar. Eu ia gostar muito, mas muito, que vocês dois se acertassem, sabia? Se você desse mais uma chance pro meu filho, voltassem a ser marido e mulher. Ela não sabia de nada, sabe? Quer dizer, de nada. Sabia alguma coisa, mas não sabia que a gente andava se encontrando, inclusive fazendo coisas. Na verdade, nem tínhamos conversado ainda sobre a nossa situação. Não nego. Desde aqueles beijos que trocamos, meu coração parece que se incendiou. Me senti como se aquele sentimento lá do passado estivesse voltando com tudo. Mas ainda era muito cedo para tirar alguma conclusão. Continuamos nos vendo e numa outra ocasião em que estive ali na casa da Dona Isaura, ela falou: olha, eu sei que eu já conversei com você sobre isso. Não quero parecer que eu estou forçando, viu? Mas vocês bem que podiam retomar o casamento. Pensa, Denise. Vocês nem precisam arranjar um lugar para morar. Vocês podem ficar aqui mesmo, nessa casa. A casa é grande e eu ia gostar tanto. Olha, se fosse pelo apoio dela, eu e o Everaldo já teríamos voltado há muito mais tempo. Até que, a partir de uma certa altura, passei a considerar seriamente a possibilidade. Um dia, inclusive, lembro que a gente saiu e eu acabei entrando nesse assunto com ele. Ele me olhou assim, sério. Depois perguntou: você acha que daria certo? Aliás, você toparia ir morar comigo lá na casa da mãe? Depende, Everaldo, depende. Não sei se é isso que você quer também. Bom, Denise, eu só tenho um jeito de saber se vai dar certo ou não, né? Fazendo uma tentativa. Se você achar que vale a pena, e se também quiser, eu estou disposto a tentar. Aliás, se você quiser, a gente se muda hoje mesmo. Quer dizer, você, né? Que eu já estou lá mesmo. Olha, trocamos um abração apertado naquela hora. E depois um beijo apaixonado. Ao final do qual, resolvemos oficialmente fazer mais uma tentativa, como ele falou, né? Ele ainda disse: olha, se você voltar e a gente for marido e mulher de novo, eu prometo que vou te compensar por todo o sofrimento que você passou por minha causa. Meu Deus, parecia até mágica, ou um sonho. Quem diria que um dia estaríamos assim juntos de novo? Esse mês agora vai completar 8 meses que voltamos a ser marido e mulher. Olha, eu estou tão feliz. Claro que, como em qualquer relacionamento, nem tudo são flores, né? Para começar, quando a mãe do filho dele soube que estávamos juntos, começou a perturbar a nossa vida. A dele, principalmente, né? E às vezes, eu sinto que ela usa até o menino para tentar atrapalhar o nosso casamento. Inclusive, voltou a ameaçar colocá-lo na cadeia caso ele comece a trazer de novo o resto da pensão que ainda está atrasada. Eu procuro ajudá-lo como posso, mas para mim também não é muito fácil. O pior é que às vezes a gente até discute por causa dessa mulher. Porque, querendo ou não, foi ela que a colocou nas nossas vidas. Como eu queria esses anos que ficamos afastados não tivessem se passado. Porque aí seríamos só nós dois, né? Não teria esse infeliz para atazanar a nossa vida. Só que fazer o quê? Infelizmente, nem tudo é do jeito que a gente sonha. Apesar de tudo, no entanto, pelo menos voltei a ser uma mulher feliz. Voltei a ter sonhos, a fazer planos. Tirei toda aquela mágoa que ainda restava, que já não era muita, mas ainda existia. E voltei a acreditar num futuro melhor. Formar uma família,
Coisa da qual eu já tinha até desistido por conta do trauma que ficou. Não sei o que o futuro nos reserva. Se ainda vamos continuar juntos, se vamos conseguir a ser aquele casal de antigamente, antes desse pesadelo começar. Mas é como dizem, né? Um dia de cada vez. Temos de seguir olhando sempre para frente, mesmo que seja a passos de tartaruga. Porque mesmo com as dificuldades, eu acredito que no fim, acredito mesmo, juro que acredito, tudo vai dar certo. Já está dando de um certo modo. Tenho certeza que vamos conseguir encontrar ou reencontrar o nosso rumo, a nossa tão sonhada felicidade. Porque de uma coisa eu tenho certeza: nunca deixei de amar esse homem. E quer saber? Apesar de tudo que ele me fez, eu ainda acredito. Ele já me disse isso várias vezes. Eu acredito. Não sei nem como explicar isso por tudo que ele me fez, mas ele fala sempre: eu tive um momento de bobeira, mas sempre te amei. Continuei te amando esse tempo todo. E vou te amar pelo resto da minha vida. E sabe o que é melhor? Eu acredito, meu Deus. Eu acredito.